Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos de volta aqui com o segundo período da nona aula de Eclesiologia, a doutrina da salvação. Perdão, doutrina da igreja. É que nós terminamos a doutrina da salvação. De vez em quando faz confusão aqui, né? A doutrina da igreja, eclesiologia. Estamos na página de número 30 e capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos começar aqui falando sobre as ordenanças bíblicas para a igreja. As ordenanças bíblicas para a igreja. É isso aí, assunto maravilhoso. Então, embora seja uma ordem a serem observadas, estas ordenanças implicam a salvação. Então, vamos falar sobre algumas ordenanças bíblicas para a igreja aqui que implica a salvação. Preste bem atenção, porque existem ordenanças de Deus para a igreja que implica a salvação. De quem as observa ou pratica e servem de caráter representativo da causa e dos efeitos desta mesma salvação. São elas, 2 pontos. Primeiro, o dízimo. O dízimo. Eu vou ler só um versículo, mas o dízimo está contido no Antigo Testamento, em várias passagens, e está também no Novo Testamento. Tem muita gente que diz: dízimo é coisa do Antigo Testamento. Nada disso, viu? Se você pesquisar, você vai ver que no Novo Testamento também o próprio Jesus falou de dízimo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Isso é, dar a Deus o que é de Deus é o dízimo. Apóstolo Paulo falou muito sobre isso também. Muito bem. Então, mas nós vamos ler só um versículo aqui. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, falando sobre o dízimo aí, olha o que Malaquias, o profeta Malaquias está dizendo aí, né? Vê se você consegue encontrar o versículo para mim aí, roubadores, tá? No Novo Testamento. Olha o que o profeta Malaquias está dizendo aí. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas o Senhor, ele vai dizer assim, olha, aqui no mesmo capítulo, vós me roubais, e o povo vai dizer assim: mas em que vos tem roubado? E o Senhor vai dizer assim: nos dízimos
e nas ofertas, nos dízimos e nas ofertas. Aí vai dizer: com maldição sois amaldiçoado, porque vós me roubais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E eu repreenderei o devorador. Fazei prova de mim, porque eu repreenderei o devorador. Encontrou o versículo aí? Ainda não. Muito bem. Então, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes a pessoa pede oração para o Senhor repreender o devorador, né? O devorador, ele vem de várias maneiras. Se for ler o livro do profeta Joel, você vai ver escrito lá sobre alguns tipos de devoradores. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia aqui, que eu quero ler esta passagem para vocês verem. Olha, o profeta Joel vai falar sobre os devoradores e vários tipos de devoradores que entram em nossa casa e atrapalham a nossa vida. Olha, Joel capítulo 1, versículo de número 2 a seguir, diz assim: olha, ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e vossos filhos, a vossas filhas e vossos filhos. O façai a seus filhos e filhos desde a geração e desde outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha só, que monte de espírito de destruidor, de destruição, que entra na vida da pessoa que não é fiel com seus dízimos. Vejamos aqui, olha, o nome desse, aqui a Bíblia dá o nome para esse espírito de gafanhoto, né? Mas é um espírito maligno. Cortador é o nome de um espírito maligno que entra, viu? Para cortar tudo aquilo que você tem. Ele corta. Qual o serviço do gafanhoto? É destruir, é comer, cortar, é acabar com a lavoura, viu? Ele sai cortando os galhos, os pendões, as sementes, as flores, para que a lavoura não dê nada. Olha, o cortador, depois vem aqui o migrador, depois vem o devorador e o destruidor. 4 demônios que não saem, 4 demônios que não saem com campanha no monte, não sai com unção com óleo, não sai com campanhas na igreja.
e nem sai com oração de imposição de mão do pastor. Não sai, não sai. Você pode chamar o crente mais espiritual do mundo, cheio dos dons espiritual, e pedir oração, que esses demônios não saem. Esses demônios só saem, sabe como? Quando você obedece e passa a entregar o dízimo na casa do Senhor. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, porque eu repreenderei o devorador. Então, esse demônio só sai com a entrega, a devolução do dízimo à casa do Senhor. Não é pagar dízimo, não. Ninguém paga dízimo, viu? Porque o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. Nós só devolvemos. O Senhor nos dá saúde para trabalhar e nos dá o emprego. Então nós recebemos, nós ficamos com 90% para nós e só devolvemos 10% para Jesus. E muita gente acha demais isso aí, que não deve devolver os 10%. Olha, você está ficando com 90%. Deus só quer testar a sua fidelidade naquilo que Ele está te entregando. Então, fazei prova de mim, diz o Senhor, eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que advenha maior abastança. E ainda ele diz: e repreenderei o devorador. Amém? Então essa é a primeira ordenança para a igreja, que implica a nossa salvação. Você não conseguiu achar não, né? Não, mas eu achei um versículo aqui que tem a ver. Leia. Mateus 23 fala um pouquinho, é o único que eu achei aqui agora. Que fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas também não omitir aquelas. Certo, repete aí por favor, que isso é importante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Isto, tá vendo? Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles estavam dizimando o hortelã, dando dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Então, mas estavam em falha perante o Senhor, no juízo, na misericórdia e na fé. No juízo, na misericórdia e na fé. Quer dizer, mais na frente aí, parece que nessa passagem mesmo, não precisa de ler não, vai estar dizendo assim: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então quando fala que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e dos escribas, de modo algum entrareis no reino dos céus, então está dizendo que nós temos que fazer além, porque os escribas e fariseus procuravam servir honestamente, eles procuravam, entendeu? Então nós, como servo do Senhor, a nossa justiça, ela tem que exceder. Sabe o que é a palavra exceder? Tem que ir além.
tem que ir além da justiça dos fariseus. É isso aí. Muito bem. A segunda ordenança: batismo através da confissão de fé. Primeira ordenança, o dízimo. Segunda ordenança, o batismo nas águas através da confissão de fé. Leiamos Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isto, leiamos também Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Muito bem. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Muito bem. Então está aí a segunda ordenança, é o batismo nas águas através da confissão de fé. Se não confessar a Jesus como Senhor, também não tem condições de adquirir a salvação. O próprio Jesus diz assim: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Todavia, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Então, confissão de fé através do batismo nas águas. E em terceiro lugar, a ceia do Senhor, João 6, 51 a 59. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo que quem não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém. Tem o 1 Coríntios 11 aí do 23 ao 33, mas não precisa de ler não. Só isso aí serve, tá? Porque nós vamos remir o tempo aqui, porque nós temos que terminar essa parte do dízimo aqui, né? Não, quer dizer, não, talvez não vamos nem terminar, mas pelo menos chegar até no primeiro tópico aqui nós temos que chegar, né? Mas voltando a falar aqui da Santa Ceia do Senhor, por que ela é uma ordenança? É porque a Santa Ceia do Senhor está escrito na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus disse: ela é a nova aliança. Nova aliança. Todas as vezes que comerdes deste pão e beber deste cálice, lembrai da morte do Senhor até que eu venha. Mas Jesus falou assim: olha, quando ele sentou com seus discípulos à mesa, desejei muito que esse dia se cumprisse, porque eu vos digo que não mais a beberei do fruto da videira, até o dia em que bebereis comigo de novo no reino de meu Pai. E tomando um pão disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Pegando o cálice, ele diz: este cálice
é o cálice da nova aliança que foi derramado por vós. Nova aliança. Então, Paulo diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o pão, o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós, fazer isto em memória de mim. Quer dizer, toda vez que você participa da Santa Ceia, você está fazendo a renovação de aliança. Por isso que o Senhor falou assim, para fazer isso repetidamente, porque você renova a aliança com Cristo no momento que participa da Santa Ceia. Então quer dizer que o crente que não participa da Santa Ceia, ele está com a aliança quebrada, mas Jesus, ele pode renovar a aliança com você, se você voltar a participar da Santa Ceia novamente. Muito bem. Além o dízimo, vamos já falando do dízimo aqui. Além de ser uma ordenança, sempre envolveu bênçãos de prosperidade, conforme Provérbios 3, 9 e 10, leiamos. Provérbios 3, 9 e 10. O dízimo: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isto, em outra tradução, vai dizer assim: honra ao Senhor com sua fazenda e com todas as primícias da sua renda, e encherão os seus celeiros. Malaquias 3, já lemos, né? Do 10 ao 12, os dízimos causam polêmica quando questionados internamente ou até por pessoas que não praticam a mesma fé. Quer ver um negócio que dá polêmica? É falar de dízimo. Dá polêmica, principalmente quando a pessoa não pratica a mesma fé, né? Mas é bíblico. No Novo Testamento não há nova regra para o dízimo, olha só, pois Jesus não condenou nem abrogou essa prática, apenas criticou o comportamento hipócrita dos religiosos que davam dízimo para se autopromoverem, sonegando o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé, que nós já lemos sobre isso, né, lá em cima. A contribuição com o dízimo é uma demonstração de fé, gratidão e obediência do cristão. O cristão, ele vai contribuir com o dízimo como uma demonstração de fé e gratidão a Deus, e obediência e gratidão pelas bênçãos que Deus tem derramado na vida dele. É gratidão a Deus, é fé. O Senhor se agrada daquele que dá voluntariamente e com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria.
e não aquele que apenas cumpre uma obrigação religiosa por medo de atrair uma maldição ou de ir para o inferno. O cristão genuíno é conhecido pelo amor, pela fé, pela obediência e pela submissão ao Todo-Poderoso. É impossível desassociar o dízimo e as ofertas de certas virtudes fundamentais da vida cristã. Logo, dar o dízimo atesta se o cristão crê em Deus e na sua palavra, se conhece que Ele é o provedor, se lhe é grato e se deseja contribuir para o evangelismo e o estabelecimento efetivo do reino de Deus em cada coração. Quer dizer, a pessoa que contribui com o dízimo, ele tem que entender uma coisa: ele está ajudando o reino de Deus crescer. A pessoa que contribui com o dízimo, ele está ajudando na obra missionária, porque a gente não pode ir, mas a gente contribui com aquele que está lá. Evangelismo também, missões, e assim sucessivamente. E nós contribuímos sabendo que Deus, Ele é o provedor. Ele vai prover bênçãos para nós. Agora alguém pode perguntar assim: será que é pecado eu contribuir com o dízimo esperando receber algo em troca de Deus? Eu vou contribuir porque eu sei que se eu contribuir, Deus vai me abençoar. É claro que não é pecado, pois o próprio Deus disse: trazei o dízimo e depois fazer prova de mim, que eu vou abençoar você. Então quer dizer, a gente entrega já esperando, já sim, em troca de Deus, alguma coisa que Ele vai nos abençoar. Ele vai abrir a janela do céu e vai mandar bênção tal que nos advém a maior abastança. Glória a Deus, Ele é o provedor, né? Não contribuir torna-se pecado por dar sinais de avareza, e nenhum avarento entrará no reino de Deus. A despeito disso, existem muitos cristãos que não percebem que dar o dízimo é um privilégio. Entregar o dízimo é um privilégio, é sinal que nós fomos abençoados por Deus, fomos privilegiados por Ele, e nós vamos entregar então o dízimo, a 10ª parte, agradecendo a Deus, em adoração a Deus, por aquilo que Deus tem feito por nós. É um privilégio. Eles não conseguem entregar nem 10% do seu salário à causa do Evangelho. Esse apego ao dinheiro demonstra um materialismo exacerbado, um materialismo exacerbado e até avareza, um pecado de idolatria, como está relatado em Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Muito bem. E foi para evitar isso que o Senhor instituiu o dízimo.
O dízimo ainda deve ser praticado à luz do Novo Testamento. É uma pergunta. O dízimo ainda deve ser praticado à luz do Novo Testamento? Muito bem, vamos ver esse assunto. O dízimo representa a 10ª parte do fruto do nosso trabalho consagrado a Deus. É uma expressão da fé, do amor e da gratidão do cristão pelo favor divino que lhe assegura a vida e o sustento espiritual e material. Passamos para a página de número 31. Essa ordenança da lei mosaica em Levítico 27, leiamos, versículo 32. Levítico 27, 32. No tocante a todas as dízimas do gado do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Isto na lei mosaica aqui, que no Antigo Testamento assegurava, através do dízimo, o sustento dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor deixou a ordenança do dízimo para o sustento dos sacerdotes e dos levitas. Já eram praticados antes de Moisés, tá? Isso aí já era praticado através de Abraão e Jacó, que, por exemplo, entregava o dízimo de tudo o que possuía. Vamos ver em Gênesis. Alguém dízimo é lei de Moisés. Não, muito antes da lei, o dízimo ele já existia. Leiamos aí Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Do 18 ao 20? É. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha Abraão sendo grato aí, dando o dízimo de tudo. Por quê? Porque Deus livrou ele dos inimigos, deu ele a vitória. E ele foi grato e devolveu o dízimo a Melquisedeque. Capítulo 28, versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso é Jacó que está dizendo aí, viu? O Senhor fez uma promessa para ele. E ele falou: se o Senhor me abençoar e eu for em paz e voltar em paz, eu vou edificar uma torre, um altar para o Senhor aqui, neste monte, e de tudo que o Senhor me der, eu entregarei o dízimo. E Deus gostou do propósito e abençoou Jacó. Abençoou tanto que até mudou o nome dele. Falou: tu não chamarás mais Jacó, então tu chamarás Israel, nação santa, eleita, abençoada. Além de ser uma ordenança, o dízimo sempre envolveu bênçãos de prosperidade, conforme Provérbios 3, 9 a 10. Já lemos, né? Malaquias 3, 10 a 12, que já lemos também. Quando devolvemos a Deus os 10% que Ele requer para que haja mantimento em sua casa, estamos dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, que reconhecemos
que tudo que somos e temos vem dele e pertence a ele. Somos apenas os mordomos para cuidar daquilo que é do Senhor e pertence a ele. Logo, o cristão que entrega o dízimo demonstra ter visão espiritual, fé nas promessas de Deus, compromisso com a igreja, com a sua liderança e com a causa do evangelho, e será ricamente abençoado pelo Senhor. Amém? Amém. Vamos terminar aqui a nossa aula, prometendo voltar na próxima semana com mais um vídeo aula falando sobre o batismo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.